Olá, queridos amigos, queridas amigas, dando continuidade ao assunto da insalubridade. Na aula passada nós falamos de todos os requisitos necessários para enquadrar então uma empresa a responsabilidade do pagamento do adicional de insalubridade. Falamos que esses requisitos necessários para enquadrar qualquer atividade ou operação da empresa. Dentre elas, o primeiro requisito, vocês viram, que é o rol taxativo do Ministério do Trabalho. Isso é básico para então entender que aquela atividade ou operação ela se enquadra então como atividade insalubre. A partir daí, eu preciso então de uma perícia no ambiente de trabalho para constatar então o limite de tolerância. Constatando o limite de tolerância, eu vou verificar a outra situação que é o tempo de exposição. Então, esse somatório de fatores são necessários para que eu possa então enquadrar aquele colaborador como beneficiário do adicional de insalubridade, tá certo? Então eu preciso identificar esses três fatores. Primeiramente, se está enquadrado no rol taxativo publicado anualmente pelo Ministério do Trabalho. A partir daí, eu verifico então, através de uma perícia, se ele está dentro do limite de tolerância ou não, se o ambiente está dentro do limite de tolerância ou não, e o tempo de exposição daquele colaborador. A partir da perícia realizada por quem? Pelo engenheiro do trabalho, tá certo? Então ele que é responsável por realizar essas medições, responsável por assinar inclusive essas perícias. Esse engenheiro do trabalho, ele vai então constatar que naquele ambiente existe um agente agressivo, seja o ruído, seja o carbono, seja uma poeira, enfim, qualquer agente agressivo. E a partir dali ele vai enquadrar se está no grau mínimo, médio ou máximo. Lembrando que o adicional de insalubridade no grau mínimo é de 10%, grau médio de 20% e o grau máximo de 40%. E aí sempre sobre o salário mínimo. Agora pela manhã aqui mesmo, estava fazendo a leitura do livro do Bezerra Leite, e aqui na página 443, ele fala inclusive dessa súmula vinculante número 4 do STF, em que enquadrava o adicional de insalubridade sobre o salário base, E claro que nós temos hoje uma reclamação número 6266 do Distrito Federal que suspendeu essa súmula vinculante do STF. Então, através desta reclamação, que suspendeu então a súmula 4 do STF, hoje o que se aplica é sobre o salário mínimo. Até na aula passada eu falava para vocês desta diferença que tem entre a aplicação do adicional sobre o salário base e a aplicação do adicional sobre o salário mínimo. Traz uma diferença realmente muito grande. E já foi aplicado sobre o salário base, voltou sobre o salário mínimo, depois voltou para o salário base novamente e agora está suspensa a súmula vinculante número 4. Vamos aguardar aí uma decisão final sobre esse assunto e aí oportunamente eu aviso vocês. Tudo bem? E aí, pessoal, dando seguimento a isso, é importante observar aí que o adicional de insalubridade ele tem três possibilidades de serem encontrados no ambiente de trabalho: através de um agente físico, através de um agente químico ou através de um agente biológico. Se vocês observarem lá no nosso slide, nós temos que os agentes físicos são aqueles decorrentes de processos e equipamentos produtivos.
Vejam, processos e equipamentos produtivos. Nós temos enquadrado aí o ruído, a vibração. Vejam que o ruído ele é produzido através de um equipamento, né? Nós sabemos disso. O próprio ar-condicionado, ele produz um ruído, claro, muito baixo. Porém, os equipamentos dentro da empresa, eles produzem um ruído muito alto por conta justamente do motor daquele equipamento, ou então de todo o processo que é desenvolvido numa linha de produção, existe uma somatória de barulho, no caso, de ruído, que acaba ultrapassando muitas vezes o limite de tolerância. E aí aquele funcionário que está muito tempo ali exposto, ele pode então receber o adicional. E aí até na aula passada, vocês viram que eu comentei que o simples fornecimento do EPI não caracteriza então a dispensa do pagamento do adicional. Até agora mesmo pela manhã, eu estava fazendo a leitura aqui do Bezerra Leite e falando exatamente sobre isso, né? Que o simples fornecimento não exime do pagamento do adicional. Está lá na súmula 289 do nosso TST, a súmula 289. E o que significa isso, o simples fornecimento? Porque o empregador, pessoal, eles têm a obrigação não só do fornecimento, mas ele também tem a obrigação da fiscalização pelo uso. Vocês lembram que a gente comentou quando nós falamos sobre a justa causa, da possibilidade de se aplicar a justa causa àquele empregado que se recusa a utilizar o EPI. Vocês lembram disso? Isso está lá no artigo 158, parágrafo único, letra B da nossa CLT. Tá legal? Então, quando este funcionário ele se recusa ao uso do EPI sem uma justificativa plausível, o empregador ele pode aplicar a justa causa no empregado. Por quê? Porque o empregador que está em risco, este empregado negligente, displicente, ele está colocando também terceiros em risco. Por quê? Eventualmente aconteça um acidente de trabalho, ou então esse colaborador venha adquirir uma doença ocupacional, ele pode simplesmente colocar em risco um companheiro do trabalho. Imaginem vocês num ambiente onde é imprescindível que ele tenha uma audição aguçada. E aí simplesmente ele não vem a observar determinados fatores, tiram de fato a sua atenção porque ele não está ouvindo bem e aquilo pode causar então um acidente não só para ele, mas como para todo o setor. Então, por isso que é importantíssimo que o empregador, além de fornecer o equipamento de proteção individual, ele fiscalize. Então, quando nós vamos para a Justiça do Trabalho, nós identificamos, né, aquele colaborador muitas vezes está pedindo uma doença ocupacional, uma indenização pela doença ocupacional ali adquirida. Nós, como advogados, nós temos a obrigação de apresentar o quê? O fornecimento do EPI. Primeiro ponto, olha, está aqui a ficha de entrega dos EPIs. Esses EPIs, eles eram entregues continuamente a este empregado. Está aqui a assinatura dele. Pois bem, porém não basta simplesmente o fornecimento. Eu vou ter que comprovar que este colaborador, ele era fiscalizado, que este colaborador, ele utilizava o equipamento de proteção individual diariamente. Aí vem uma outra questão. Será que este equipamento de proteção individual que eu fornecia a este empregado, ele era eficiente? Olha quanta responsabilidade por parte do empregador. Então, são detalhes que nós não podemos vacilar. O empregador não pode querer economizar com equipamento de proteção individual.
Todos os equipamentos de proteção individual, eles devem ser aprovados, homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então não adianta eu comprar um equipamento de proteção individual no Xing Ling. E aí o que vai acontecer? Aquilo não vai ser eficaz. Ele não vai trazer a proteção devida diante daquele risco que o empregado está exposto, daquele agente agressivo que o funcionário está presente diante dele. Então é lógico que eu preciso me preocupar com o fornecimento de um equipamento de proteção individual que seja eficaz. Eu preciso também fornecer isso com frequência e, ao mesmo tempo, eu preciso fiscalizar o uso, sob pena de futuramente este funcionário adquirir uma doença ocupacional e eu ter, então, uma responsabilidade objetiva. Por que uma responsabilidade objetiva? Porque simplesmente o agente agressivo está no meu ambiente de trabalho, está na minha empresa. Então, logicamente que eu sou responsável por todas as consequências que acontecem diante do surgimento de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho por conta desse agente agressivo que é meu. Então, por isso que eu preciso, então, fornecer e fiscalizar. Tudo bem? Então, os agentes físicos, como nós estávamos falando, nós temos o ruído, as vibrações, pressões anormais em relação à pressão atmosférica. Então, são aqueles indivíduos que trabalham debaixo da terra, que trabalham em minas, que trabalham submerso, né? Dentro do mar. Essas pessoas estão em contato direto com pressão muito superior à pressão atmosférica. E aí isso é um ambiente que está causando, então, aquela situação. Isso nós podemos dizer, então, que é um agente físico agressivo. Tá legal? Temperaturas extremas, tanto baixa quanto alta. Nós já falamos isso das câmaras frigoríficas, do cortador de cana, tá certo? Que sofre essa temperatura extrema, que traz um desgaste dermatológico, da sua hidratação. Ele acaba desidratando por conta realmente desse problema externo, tá? Radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Então, quando vocês vão até um laboratório, esse laboratório, por exemplo, para realizar um exame, né, de raio-x, de radiografia, vocês observam que quando aquele operador ele vai então colocar, por exemplo, aquela peça de chumbo em cima de você, é justamente para te proteger desta radiação. Se vocês observarem, ele coloca aquilo sobre você e ele vai para dentro de uma casinha, não vai para dentro de uma casinha? Essa casinha, ela é toda equipada de chumbo, para que essa radiação não ultrapasse e venha a atingi-lo, tá certo? Mas claro, não podemos nunca descartar isso. O contato direto com esta radiação, contínuo diante dessa radiação, a médio e longo prazo pode trazer uma consequência para esse colaborador. Ele vai então receber esse adicional, tá legal? Então nós temos aí os agentes físicos presentes nos ambientes de trabalho, que as pessoas que estão em contato com esses agentes físicos, eles têm direito então ao adicional de insalubridade. Depois, pessoal, nós temos os agentes químicos, que são aqueles decorrentes da manipulação, do processamento aí de matérias-primas. Nós temos aí as poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores. São exemplos de agentes químicos presentes no ambiente de trabalho em que o colaborador faz jus, então, ao recebimento do adicional de insalubridade. E por último, os agentes biológicos,
que são aqueles oriundos da manipulação, transformação e modificação de seres vivos microscópicos. Essas pessoas que trabalham dentro de laboratório, quando nós vamos realizar um exame de sangue, um exame de fezes, essas pessoas que estão ali manipulando, observando então o resultado desses exames, claro que essas pessoas estão em contato direto com genes, com bactérias, com fungos. Então tudo isso leva este colaborador ao adicional de insalubridade. Tudo bem? Então nós precisamos sempre entender que estes agentes físicos, químicos ou biológicos, eles são agressivos e eu preciso então a partir daí realizar uma perícia, é fato. Eu identifiquei que uma pessoa está em contato com poeira, que existe uma poeira aqui no ambiente de trabalho. Legal, mas será que esta poeira ela está ultrapassando o limite de tolerância? Será que esta poeira, o colaborador ele tem contato durante muito tempo com ela? Então, somente a perícia que vai identificar isso. Somente a perícia que vai identificar isso. O empregador, por si só, ele não consegue dizer, então, se aquele colaborador tem ou não direito ao adicional de insalubridade. É necessário, então, que um técnico, um engenheiro do trabalho, até um médico do trabalho, tenha a possibilidade de realização desses exames, dessas verificações, para constatar se de fato existe a insalubridade naquele ambiente de trabalho e em qual grau. Qual grau? Então, quem vai identificar tudo isso é o profissional da área, não somos nós, tá legal? E aí, quando ele faz então a perícia no ambiente de trabalho e ele identifica que existe o agente agressivo ali, olha, eu já constatei, aqui nós temos poeiras e gases, por exemplo, que esses colaboradores estão expostos. Bacana, a partir da identificação, da constatação desse agente agressivo, eu, empregador, eu preciso começar então a fazer um programa de eliminação, de neutralização. Então não basta eu dizer então para a Justiça do Trabalho ou então até para o Ministério do Trabalho que eu forneço EPI, que eu forneço todas as possibilidades de neutralização. Nós sabemos disso, né, pessoal? Nós precisamos comprovar, precisamos de documento. E qual o documento que esses profissionais então eles vão elaborar? Nós temos os programas de prevenção de riscos ambientais. Programa de prevenção de riscos ambientais. Este programa é o conhecido PPRA. O PPRA, ele tem por objetivo, então, identificar o agente agressivo e dizer, então, qual o plano que eu vou fazer para que este funcionário não seja atingido por este agente agressivo. Tá bem? Então, o programa ele vai fazer exatamente isso. Olha, eu vou fornecer para este colaborador um protetor auricular e, por exemplo, um óculos e uma luva. Maravilha! Ele estará, então, protegido. Mas lembre, quando nós falamos que não é para que o empregador simplesmente forneça os equipamentos de proteção individual e fique tranquilo. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é ele fazer com que aquele agente agressivo desapareça do seu ambiente de trabalho. Este é o objetivo. Então eu preciso trabalhar continuamente para que aquele agente agressivo desapareça do meu ambiente de trabalho. Ele suma do meu ambiente de trabalho. Ô Júnior, mas tem essa possibilidade? Quem vai dizer é o técnico. Quem vai dizer é o engenheiro. É o médico. Eles então que vão dizer, olha, esse agente agressivo nós vamos aos poucos eliminá-lo do ambiente de trabalho. Nós vamos adotar alguns sistemas aqui de produção, alguns sistemas aqui de manipulação desses produtos, onde você não vai ver nem vai ter contato com esse agente agressivo. Nós vamos conseguir então eliminá-lo.
neutralizá-lo. Júnior, não é possível eliminá-lo. É impossível. Então eu vou tentar neutralizar. Poxa vida, nós estamos adotando todas as ferramentas para tentar neutralizar e não estou conseguindo. Então, maravilha. Então eu vou fazer o quê? Eu vou minimizar o impacto. Mas alguma coisa eu preciso fazer. Eu não posso simplesmente comprar um programa de prevenção de risco ambiental e arquivar na gaveta do meu escritório, arquivar na gaveta da empresa. Eu preciso aplicar aquilo. Eu vou aplicar. Quais são as rotinas que a partir de agora nós precisamos ter? O que eu preciso realizar aqui? Eu vou precisar realizar treinamentos de conscientização de uso do EPI. Maravilha. Primeiro ponto. Eu vou precisar também realizar uma limpeza nas mãos dos funcionários a cada 1 hora. Maravilha. Eu vou precisar instalar exaustores nos ambientes de trabalho. Maravilha. Então eu tenho um programa anual. Em janeiro vou fazer isso, em fevereiro vou fazer isso, em março vou fazer aquilo, tal. Eu vou chegar no final do ano, eu vou avaliar. E aí, como é que está o agente agressivo no meu ambiente de trabalho? Poxa, em janeiro a gente tinha uma porcentagem muito alta de presença desse agente agressivo no ambiente de trabalho ou então no processo de manipulação daquele produto. Agora em dezembro a gente não tem mais 80%, a gente tem 70%. Olha que beleza! Conseguimos reduzir 10% ao longo do ano. Em 2021 nós vamos continuar com este programa de outra forma. Então esses programas são elaborados pelo engenheiro de segurança do trabalho para que ele possa então trazer um programa anual de eliminação, de neutralização, de minimização dos impactos desse agente agressivo no ambiente de trabalho. Tá legal? Então o PPRA é o primeiro programa que vocês vão conhecer e que precisa então ser colocado aí para que vocês possam começar a entender. Eu já identifiquei aqui na doutrina do Bezerra Leite que ele é bem sucinto quando ele fala de insalubridade e periculosidade. Então, assim, a gente está aprofundando, é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que é importantíssimo, que eu não posso tratar com tanta simplicidade assim. Então, pesquisem, aprofundem também o conhecimento de vocês aí, tá legal? Primeiro deles, então, nós falamos desse programa de prevenção de riscos ambientais que é elaborado pelo engenheiro. O engenheiro identificou o risco e ele aplicou, então, um programa de prevenção. Beleza? Na próxima aula, nós vamos falar, então, do PCMSO. É o Programa Médico de Controle de Saúde Ocupacional. Este programa médico é quando simplesmente o engenheiro identificou o risco e a partir de agora, então, o médico ele vai então criar um programa para identificação, para prevenção dessas doenças e desses acidentes de trabalho nos colaboradores. São os exames médicos admissionais, exames médicos periódicos, se ele vai ter que fazer alguns exercícios, enfim, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, tá joia? Obrigado, pessoal, até já!